Oi, lindona! Eu sou a Thalita Nascimento e esse é o Terapia Café Podcast, a mesa da terapeuta cristã. É aqui que toda semana eu recebo uma mulher incrível que está integrando a Bíblia ao seu trabalho terapêutico. No episódio de hoje, eu vou falar com uma terapeuta especialista em feminino curado. E olha, você vai ver que vai ser um episódio maravilhoso, porque essa eu conheço muito bem. Então, enquanto você se prepara, já se inscreve nesse canal, manda o link para uma amiga e deixa o seu comentário aqui embaixo. Pega lá a sua xícara de café enquanto a gente roda a vinheta. Oi, lindona, seja bem-vinda ao Terapia Café Podcast. Eu tô tão feliz que hoje eu tô recebendo a minha mais bela, cheirosa e elegante aluna de todos os tempos, Grazi Balesteiro. Falei certo? Falou certo. Ai, que bom! Bem-vinda, Grazi, meu amor! Eu que agradeço. Para mim é uma enorme satisfação. Você sabe que eu tenho você como inspiração de mulher forte, posicionada em Cristo, posicionada na sua verdade e uma excelente profissional, ao qual mudou muito a minha vida, né? Não só como profissional, agregando ali, né, muito conhecimento, mas a minha vida pessoal também. Grazi, e assim, eu tenho muitas alunas, né? Mas tem algumas alunas que são inesquecíveis. E você é uma dessas alunas. Porque todas as vezes que nós nos encontramos pessoalmente, foram algumas, sim, você muito solar, né? Muito sorridente, muito inteira naquilo que estava sendo proposto ali. Então, você foi uma aluna que me marcou. E eu queria que você contasse um pouco, assim, pra gente começar essa conversa, da sua jornada, porque Grazi não foi sempre terapeuta. Não. Né? Não. Aliás, ela é tipo Thalita Nascimento, já fez coisas muito diferentes de terapia. Sim. E eu queria que você contasse como que você se tornou uma terapeuta especialista em feminino curado. Curado, sim. Ai, que delícia. Não, eu falo, foi amor à primeira vista, né? Porque eu te encontrei numa jornada lá em Alphaville e eu falei, eu vou fechar o Constelar. Foi incrível, assim, porque eu comecei, na verdade, de tudo um pouco. Eu já fiz muita coisa na vida. Eu fui comissária de bordo, comecei como comissária, maquiadora, tive um salão de cabeleireiro, fotógrafa por anos. E eu percebo que toda a minha jornada foi em volta do feminino. É verdade. Da parte externa. Então, assim, de uma forma muito sutil, cuidando da autoestima, porém, da parte externa. E aí, o que eu mais tempo realmente que eu fiquei, todas as minhas jornadas, cada esfera ali foi muito importante para mim, sempre trabalhando com mulheres, que é o que eu amo. Foi no estúdio fotográfico, quando eu era fotógrafa, e isso me deixava muito feliz, porque eu entregava para aquela mulher, no momento que ela estava se sentindo feia, gorda, né, gestando, que, gente, é maravilhoso, né? É maravilhoso, mas é terrível. Ao mesmo tempo a gente se sente péssima, gorda, a gente nunca acha que tá grávida, acha que tá gorda, enorme. Então, eu entregava para ela ali um resultado de fotos, que ela falava, meu Deus, eu tô assim. E ela chorava e falava, eu não me vejo desse jeito. E ali eu fui percebendo que eu precisava de algo a mais. Sabe quando... Eu acredito que é o Espírito Santo já falando assim, é só um preparo, você precisa ir mais profundo, você precisa saber mais um pouquinho. Então, eu falo que eu fui sendo preparada na parte externa da mulher, na autoestima ali, onde ela se mostra para o mundo, para depois me colocar na reconexão com ela mesmo. E aí eu comecei a psicanálise, né, por conta dos filhos, né, chega ali a maternidade, até então você perde um pouquinho o controle, quando eles entram na adolescência. Sim. E aí eu falo, meu Deus, de repente, tiram uma criança de você e colocam um aborrecente, um adolescente. Cadê meu filho que estava aqui? Cadê aquele que dormiu aqui ontem? E tá totalmente diferente. Eu tô quase lá, né? A Isa tá com 11. E aí, de repente, começa a ficar muito tempo no quarto. Aí eu penso assim, gente, Isabela nunca ficou no quarto. Aí eu, conversando com uma amiga, que a filha dela já tá mais pra adolescência, né? Ela falou, bem-vinda, mamãe. É daí pra pior, é ladeira abaixo. É o mundinho deles. O pior é quando começa a argumentar, bater de frente. Aí você fala, eu não sei mais como agir. Aí eu entrei na psicanálise só pra entender um pouquinho mais, né? E o Senhor, ele não dá ponto sem nó.
E ali eu comecei a atender mulheres, porque é obrigatório para pegar a certificação, você fazer o estágio. E eu falei, gente, não é que eu acho que eu nasci para isso. Eu tô gostando, o bichinho me picou. Gostei. E aí, eu tinha, nessa época, eu já estava atendendo. A minha sócia, que é uma grande amiga, uma irmã, a sócia do estúdio fotográfico, foi fazer uma constelação. E aí, quando ela chegou para mim, aí eu falei, ai, amiga, não sei. O nome, constelação. Esse nome tá, não sei, eu acho que, será que é de Deus? Não, deixa eu te falar o pior. No meu perfil, que inclusive um profissional de branding aí que quiser me ajudar, se compadecer da minha situação, é talitanascimento.constelação. Sim. Só que no Instagram não tem, né, acento. Então fica talitanascimento.constelacão. O negócio já é estigmatizado. Ainda quando eu vou falar o nome, Thalita Nascimento, aí eu falo, constelação sem cedilha. Aí a pessoa escreve, dá uma olhadinha assim pra mim, né? Tipo, constelacão. Eu sabia que você era do cão. Não, é verdade. Já tem esse boicote, esse preconceito, né? Principalmente pra nós cristãos. Meu Deus do céu. E aí eu peguei e falei, amiga, eu vou entender um pouco mais sobre isso pra te salvar. Eu falei, eu preciso saber, né, onde você está se enfiando, que lugar que você está entrando. E realmente, assim, era algo assim bem... A pessoa misturava tudo ali um pouco, né, onde eu assisti o podcast com a Sabrina, que é maravilhosa também. E aí, eu falei, ai, Deus, eu comecei, assim, ter um certo interesse. E eu falei assim, Deus, primeiro que eu precisava de uma resposta na minha vida, que por 20 anos de terapia eu não consegui. Começa aí. Uau. 20 anos. Eu comecei... Você fazia qual abordagem? Fez várias ou... eu vou na psicanalítica, na freudiana. Ok. Né? E eu fiz terapia desde os meus 20 anos. Então, eu sou filha de terapeuta. Assim, a vida inteira, né? Eu busquei o autoconhecimento. Eu sempre fui muito ligada nisso. E aí, eu tinha algo ali, eu estava passando por uma situação comigo mesmo, mas eu enxergava que estava dominando e atingindo todas as áreas da minha vida. Na verdade, eu estava no lugar errado, né? Como Graziele, eu não ocupava o meu espaço e o meu papel. E aí, eu comecei a estudar e eu falei, ai, Deus, eu fiz uma oração. Falei, Senhor, eu não sei o que é, mas se for para eu entender um pouco mais e me aprofundar, o Senhor vai me mostrar. O Senhor vai me dar uma resposta, que tá tudo bem. E aí, do nada, apareceu você, patrocinada do além. Eu falo que o algoritmo é funcionário do Espírito Santo. Sim. Porque eu digo assim, ó, eu invisto, né? Eu faço uma gestão ali de anúncios, né? De tráfego. Mas acontece que o que tem de pessoas que falam exatamente isso, eu tava buscando, eu tava orando, eu tava... procurando, e me apareceu, eu falo, Jesus, conecta com a pessoa certa, né? Porque tem gente que tá, tipo, falando sobre esse assunto, mas pra criticar, pra refutar, mas parece que tem uma coerência, assim, um direcionamento que eu sempre fico impressionada. É impressionante. E eu lembro que eu participei da jornada, ali acho que eram 3, 4 dias, e você anunciou que ia estar em Alphaville para fazer alguma coisa. Era um evento presencial. Um evento presencial. E gente, eu assim, me apaixonei, eu fiz todas as dinâmicas ali, os exercícios sistêmicos. Eu falei, gente, tá falando muito comigo. E como você se posicionava como cristã, com princípios bíblicos irredutíveis. Eu falei, nossa, fala muito comigo. Porque eu não quero errar, eu não quero, enfim, me enfiar em algum lugar que depois eu me arrependa. E aí eu fui, tanto que a gente se conectou nessa... Muito. Acho que é por isso que eu fiquei bem marcada na sua vida, porque eu fui e eu falei, eu quero conhecer ela pessoalmente. Porque é uma coisa no digital. Eu quero estar com ela, eu quero ver, eu quero escutar o que ela vai falar. E aí eu me apaixonei, aí eu fechei o Constelar, né, ali, e foi maravilhoso, não me arrependi, aprendi muito e ganhei uma constelação, porque as 10 primeiras que fechassem, as 5 primeiras eu não me recordo, ganhava uma constelação com você. Aí eu falei, não, eu preciso eu vou ganhar. E ali foi maravilhoso. Primeira constelação como cliente da sua vida. Primeira constelação como cliente. Que responsa, hein? Muita responsabilidade. E ali, assim, quebrou todos os paradigmas que eu tinha, que eu fiz. E eu falei assim, meu Deus, em meia hora, porque foi muito rápido. Eu ainda falei, gente, mas sério que é isso? Eu saí atordoada. No online, né, nós fizemos. Em meia hora, eu entendi o que estava de errado na minha vida, que eu estava buscando há anos. Na psicanálise, como terapeuta, atendendo...
que ocupava todo mundo, menos eu, porque eu era trabalhada no autoconhecimento, porque eu era espiritualizada, porque eu tinha uma conexão ali com Deus. Então, assim, o culpado era o marido, o culpado eram os filhos. E a Alice me mostrou... Eu posso falar um pouquinho? Pode. Do que foi Não, aquela a história é constelação? sua, pode falar. Ali, o que acontece? Eu fui constelar meu casamento. Por quê? Porque eu me sentia muito desconectada, porque eu tinha as minhas queixas, eu achava que o problema era sempre com ele, né? Porque eu era, entendeu? E aí eu percebi que as mulheres, claro que com bastante conhecimento da constelação, do próprio constelar, eu entendi que eu vinha de uma família de mulheres muito fortes, muito dominadoras, muito controladoras. E que todas tinham um padrão muito parecido de terem homens mais sensíveis, com a energia feminina mais alta, né? Claro, porque 2 galos de Sim. briga dentro do galinheiro sai matança, Já busca o parceiro que vai, né? topar essa brincadeira. Topar essa confusão. Exatamente. E aí, todas as mulheres da minha família, todo o meu clã feminino, são mulheres divorciadas. Uau. Que não sustentaram o casamento e não se permitiram serem e se sentirem amadas. Não autorizaram se sentirem cuidadas. E eu estava no mesmo caminho. E aí, ali, foi visto na constelação que eu ainda estava casada com meu pai, já que eu sou a filhinha do papai, né? Aquela coisa, o amor de Édipo louco que eu tenho pelo meu pai. Se for pra confiar em um homem, que seja meu pai, que né? seja só meu pai. Agora eu me lembrei alguns flashes. Na hora, a gente estava fazendo a constelação, na hora que eu coloquei, entrou eu e o Ronaldo, meu maridinho, que tá aí comigo, inclusive. Entramos juntos, nos conectamos, estava juntinho ali, só que um virado para cada direção. A hora que você colocou o representante do meu pai, eu me distanciei e grudei no meu pai, lado a lado, como um casal. Uau! Então, emocionalmente, eu estava ainda muito presa ao meu pai como a esposa dele. Ele exercia na minha vida o papel de provedor, de cuidador, de herói, de parceiro. E o meu marido onde estava? Como filho. Porque ele ficou junto com meus filhos. Olha. Ali, ó, alinhado com os meus filhos. E aí eu falei, meu Deus, não é ele. Eu que não deixo ele ocupar o lugar dele. Eu não permito ele exercer essa força que ele tem, porque ele tem. Eu fui minando tudo isso. E aí, claro que na nossa vida aí traz muitas consequências, né? De um casamento distante, né? De uma relação mais distanciada, de frustrações, enfim. Eu acho que a gente foi se perdendo ali, porque eu era a mãe de todo mundo. Eu me sentia muito sozinha, muito desprotegida. Aí tudo que eu precisava no fim, assim, qualquer conselho eu ligava pro meu pai, não pro meu marido. Então eu não olhava pro meu marido com olhos de admiração, de tamanho, do mesmo tamanho. Eu olhava com o meu filho, eu tinha que cuidar de mais um, como eu sempre cuidei de todo mundo. E aí ali foi a primeira chave de consciência que eu tive, que eu falei, meu Deus, tá aí agora, o que eu vou fazer? Claro que, né, eu falo que a constelação, ela é um diagnóstico potente. Assim, ele vai naquilo que está em oculto, invisível, que você não enxerga e fala assim, é aqui que você tem que ajustar. Bora, então, mudar o comportamento. E sustentar a postura. Sustentar, que é o difícil, né? E precisa realmente desse suporte emocional, você tem que estar ali. O ideal é que você tenha um suporte mesmo terapêutico. Com certeza. Para a pessoa ir ali, um suporte espiritual também. Porque a vida inteira, eu como terapeuta, conhecendo o autoconhecimento, a minha vida toda, eu achava que tudo era espiritual. E isso você fala muito, né, na sua formação. Que tem, sim, esferas espirituais, mas esferas emocionais. Sim. E que a nossa alma, ela precisa de cuidado também. A alma não é como o espírito. Não é a mesma coisa. Então, eu só buscava no espiritual. Era jejum, era propósito, era oração. Eu falava, gente, não muda. Por quê? Porque o meu emocional estava preso em crenças limitantes no meu sistema do que eu convivi, do que eu evoluí, onde eu fui criada, em situações e relacionamentos dos meus pais, dos meus avós, naquele modelo mental que já estava estruturado na minha cabeça. E eu precisava passar por essa metanoia.
Só que se você não sabe o que está acontecendo, aonde que você precisa ajustar, é muito difícil você tomar a medicação certa. Então, ali me deu força para um novo comportamento. Ali eu falei, eu preciso mudar, não sei como, mas é aqui o erro. E eu vou fazer. Foi um processo? Foi um processo. Não foi fácil? Não, nem um pouco. Me veio um exemplo assim, você falando que fazer uma sessão de constelação é como comprar um carro novo. Então, imagina o carro dos seus sonhos. Fala aí o dos seus sonhos. Um carro, tipo, fantástico. Ai, um carro. Maravilhoso. Uma Cayenne. Uma Cayenne. Eu nem sei que carro é Sim. esse, mas ela Uma Porsche, Cayenne. Uma Porsche. Uma Porsche. É isso. Sim. Só que se você não abastece o carro, você pode ter o carro, o documento do carro, a chave do carro, Sim. a garagem pro carro. Se você não abastece o carro, adivinha? Ele não anda. E aí o processo terapêutico é justamente essa disciplina de falar assim, eu tenho que abastecer esse carro, porque senão ele não vai me levar para lugar nenhum. Por mais incrível que seja o que você viu numa sessão de constelação, mais verdadeiro e mais poderoso, se não tiver um processo terapêutico que sustenta esse movimento, você vai simplesmente fazer como alguém que comprou uma Porsche e deixou na garagem. É verdade, tá? Foi exatamente isso. E aí, ali, eu comecei a perceber que eu precisava ajustar. E à medida dessa transformação, desses novos comportamentos e movimentos, eu fui me colocando no meu lugar. E eu percebi que estava todo mundo fora do lugar. O meu sistema familiar estava totalmente desestruturado. Porque, assim, eu me colocava ao mesmo tempo mãe de todos em casa, mas filha do meu marido. Porque eu reivindicava ali uma atenção como se fosse uma menina birrenta, mimada. E eu falava assim, gente, como assim? Eu não tô conseguindo. E aí eu percebi, aí o que acontece? Quando você tá totalmente fora da sua cadeira, as pessoas vão ocupando as cadeiras que estão sobrando ali. E aí vira aquele lamaçal. A primeira coisa, quando eu descobri, como sexóloga também, que eu já tinha a formação antes da sexualidade, eu falei assim, muitas vezes eu falava assim, é porque eu tenho essa dificuldade, como muitas, de não ter o libido, porque precisa admirar. Se você tá fora do seu lugar, você não vai admirar o seu marido como ele é e como ele precisa ser. E uma coisa muito grave, né, Grazi? Profunda, que é para as mulheres pensar. Quando o meu pai tá no lugar do meu marido, o sexo acaba. Acaba, porque ninguém vai pra cama com o próprio pai. Então, é um gatilho inconsciente. Se existe essa desordem emocional, porque era uma desordem emocional, tá, gente? A Grazi não tinha nada com o pai dela, não. Era uma desordem emocional. Se existe essa desordem emocional, acabou o desejo. Sim. Porque se eu tô transferindo o que é do meu pai pro meu marido, o que é do meu marido pro meu pai, eu comprometi a nossa intimidade na mesma hora. Total. Não, e eu como essa mãe controladora que só dava bronca, que nunca tava certo, não tava bom, como que ele ia ter nem desejo pra ele. Por mim? Falava assim, mulher é a força chata. Minando, né? É a força, minando a força do homem, né? Minando, tirando dele todo esse poder que ele tinha. E aí, a primeira coisa que eu percebi, assim, e Satanás, ele entra exatamente no sexo, no casamento. Porque o sexo é pacto, é aliança, é aonde você cura suas feridas, suas dores, suas crenças, você se sente pertencente, você sente unidade, fortalece o casal na intimidade, né? Você se sente cuidada, amada, e o homem se sente honrado. Com certeza. Né? E na Bíblia, né? Eu vou falar algumas coisas da Bíblia, mas eu não sou pastora, me corrija. Assim, eu sou de curiosa. Mas a Bíblia fala que para um casal, ele prosperar, o homem, ele precisa, a relação, o homem, ele precisa ser honrado e a mulher amada e cuidada. Perfeito. Né? Então, isso, sutilmente, são as pedrinhas, ontem eu até postei, que são as pedrinhas invisíveis que vão sendo colocadas ali na sua relação. E você vai chutando e continua chutando. Quando você vê, virou uma ruína. E é muito difícil de resgatar. É possível muito, mas assim, dá muito mais trabalho. E ali eu percebi que eu precisava mudar, assim, como esposa, como mãe, como filha, né? Porque eu depositava no meu pai também uma responsabilidade que já não era mais dele, né? Que era do meu marido, e eu precisava dessa honra para ele. Então, foi maravilhoso, assim. O constelar, além do que a gente estava até conversando antes,
foi um movimento, acho que a gente passou um ano juntas, então tivemos, assim, criamos muito vínculos com mulheres ali. Vínculos verdadeiros, né, que perpetuam. Então, por exemplo, eu não me lembro se você era da turma 5 ou 6, não me lembro mais. Eu não lembro. 3 ou 4? 3 ou 4, acho que é, exatamente, faz tempo. E assim, a gente não se frequenta não se encontra com tanta frequência. Mas é um vínculo, né? É uma coisa que eu me alegro quando você se alegra, eu me entristeço se você fica triste. E eu sei que eu posso contar com você e você sabe que pode contar comigo. Então, isso é vínculo. É a família constelar, né? Que isso é vínculo, né? É verdadeiro. E eu vejo que acontece eu para com as alunas para comigo, mas o mais poderoso para mim que tem no Constelar é que esse vínculo acontece entre vocês. Exatamente, E eu fiz muitas amigas, assim, que eu pude realmente compartilhar minha vida, as minhas queixas, e uma ajuda a outra, e uma constela pela outra. E hoje eu tenho um projeto, inclusive, com uma das alunas que eu conheci na minha turma e que, nossa, hoje é minha irmã nos meus projetos, né? Nós temos o Desperte, o Mesa com Propósito, a Gabi, que a Sabrina também falou da Gabi. Sim. A Gabi tá ficando famosa. Não, a Gabi tem que vir agora. É ponto de honra que a Gabi vem. Ela é maravilhosa. Senão vai ficar assim, quem é esse personagem Gabriela que aparece em vários podcasts? Sim, é verdade. Foi maravilhoso, assim, sabe? Porque eu acho que ali começou o start para uma mudança mesmo real, sabe? Genuína, real. Porque uma coisa é quando você muda alguns comportamentos, porque você tomou consciência, mas você muda aqui, mentalmente. Eu acho que naquele momento, quando a gente fez a constelação, algo mudou na minha alma, dentro de mim. Eu precisava colocar para fora, porque eu absorvi, eu entendi, dentro da minha alma, das minhas emoções, dos meus sentimentos, algo lá no profundo que eu precisava fazer uma nova história de vida. Ser protagonista de uma nova história e não repetir uma história que já estava sendo repetida há muitos anos. Né, pelas pessoas, pelos meus familiares que vieram antes, pelos meus ancestrais que vieram antes. Então, ali eu tomei a consciência e uso muito, assim, como um complemento das minhas terapias, dos meus acompanhamentos, dos meus protocolos, a constelação, porque eu sou apaixonada. E aí, eu quero entender um pouco da sua jornada, de como se monta essa identidade. Então, tem aí psicanálise, sexologia, PNL, a ferramenta sistêmica, constelação familiar. E como que essas ferramentas atuam na cura do feminino? O que você tem percebido na prática? Ou melhor, vou fazer uma pergunta assim, ó. Aonde é que as mulheres estão feridas, mas elas não sabem que estão feridas? No feminino. Na sua identidade. Porque ali eu percebi que foi muito mais além. Quando eu não estou fazendo uma avaliação, uma autoanálise da minha vida, quando eu não estou na minha cadeira, sentada naquela cadeira que eu preciso estar, né? Assumindo aquele papel que eu preciso, eu tô ferida na minha identidade. Eu já não sei quem eu sou. Então, eu tô ali deixando a vida me levar em vários papéis que esperam de mim ou que eu precisei servir para sobreviver. Eu precisei colocar skins ali para ser forte, para sobreviver, para dar conta, para ser vitoriosa, enfim. Então, eu atuo muito nessa parte da identidade feminina, restaurando ela como primeira filha do pai, né? Identidade celestial, que vem do Criador, como somos herdeiras, somos amadas, somos escolhidas, somos as filhas do rei, enfim, somos imagem e semelhança de Cristo, em primeiro lugar. Então, essa é a nossa principal identidade. E o feminino resgatando essa energia feminina que tem muita força, mas e tem a sensibilidade, tem a intuição, tem o romantismo. Essa é a força da mulher. A submissão. É estar na missão e não guerrear com quem está do seu lado. É construir junto e não ter os embates. Porque quando a mulher ela tá ferida no seu feminino, ela tá com essa energia masculina muito alta, ela vem para competir com o marido, vem para competir com as mulheres, com as próprias mulheres. Ela tem inveja, ela não constrói, ela não soma junto. Então, é muito profundo. E o mundo está vivendo isso, essa competição o tempo todo. Então, eu vou aproveitar agora e vou te dar um presente. Eu vou te dar um presente que é o seguinte, ó. Esse daqui, ó, deixa eu mostrar.
é o último livro que eu lancei. Se chama A Rainha em Você. Nossa. E aí, o subtítulo dele é Assuma Sua Identidade Real. Então, é um livro que eu trato sobre o tema da identidade da mulher, sobre a perspectiva da história de Esther. Ai, amo, sou apaixonada. E aí, você falou de a mulher tá com o feminino ferido, e eu acho que a Esther é um grande modelo para seguirmos sobre o que é um feminino curado. E eu trato um pouco disso aqui nesse livro, porque eu trato, por exemplo, da relação de Esther com Mardoqueu, que era um homem que estava no lugar do seu pai. Então, para mim, mulher que tem o feminino curado, ela tem uma boa relação com o pai, interna, né? Sim. Ele trata também de Esther numa relação com Hegai, que era o líder do harém. Então, era tipo um chefe da Esther, né? Era como que você se relaciona com autoridades, lideranças masculinas. Uau. Seja no ambiente profissional e até ministerial, né? Às vezes a gente tem ali um pastor, você tá na igreja. Como que você se relaciona com esse homem? Sim. Trata de Esther com Amã, que era um inimigo. Sim. Um homem no lugar de inimigo. Mas, gente, é uma aula de estratégia como ela trata o seu inimigo. Primeiro, que ela chamou o inimigo para jantar. 2 vezes. Ela serve um banquete. Ela serve um banquete. E a gente pensa assim, como que eu vou tratar um homem que me afronta, um homem que me ameaça, um homem que pode me prejudicar? Você convidaria para jantar? Eu acho que poucas. Né? Poucas escolheriam um jantar, né? Talvez nem eu escolheria o jantar antes dessa reflexão. Sim. E trata Esther com Assuero, que é o seu marido. É uma mulher curada, né? Não, é muito curada esse feminino. E assim, o que eu acho impressionante em Esther é que quando você olha a relação dela com Assuero, e você pensa assim, esse marido é tudo de bom. Não, gente, essa mulher... Por quê? Porque o mesmo Assuero que tratava Esther assim, fala o que você quer, minha rainha, que eu te dou até a metade do reino, mandou Vasti e se Vasti. Mandou Vasti e se Vasti. Então, assim, o que mudou de um Assuero que depõe uma rainha para nunca mais entrar na presença dele, para um Assuero que estende o cetro e diz assim, eu te dou até metade do meu reino se você quiser? A mulher. É o exemplo da mulher que devemos ser, mulher, né? O feminino curado, ele conquista o coração do rei. Então, quero te presentear que seja uma ferramenta para o seu trabalho. Gente, que maravilhoso. Obrigada. Nossa, mas com certeza vai ser muito importante para o meu trabalho. Eu tenho certeza. Eu amo a história de Esther. Eu acho, assim, uma referência, meu Deus, inspiradora. Ou mulher forte, determinada, sábia, né? E ela deve ter, assim, o que eu acho mais lindo, né? O feminino curado é aquele feminino que é sensível, mas é muito forte. Ela venceu batalhas aqui, mas da forma feminina, sensível, com sabedoria, caladinha, orando, apresentando ao Senhor. Eu amo aquele hino que é Assim que eu luto as minhas guerras. Vocês conhecem esse hino? Assim que eu luto as minhas guerras, é um hino que eu não vou cantar, porque senão o YouTube pega no nosso pé. Mas o refrão dele diz assim, né? Que é assim que eu luto as minhas guerras. E quer dizer, tipo assim, na presença do Senhor, eu luto as minhas guerras, confiando no Senhor. E sempre que eu me vejo em guerra, eu penso, como uma filha luta essa guerra? Porque existem muitas formas de você lutar a guerra, né? Eu falo muito aqui também sobre feminismo, né? E o problema do feminismo. Sim. Por quê? Porque é uma guerra que está sendo, na minha visão, guerreada com as armas que não são as melhores armas de uma mulher. Porque a verdade é, se uma mulher quiser sobressair ao homem, ela vai conseguir. Sim. Né? Ela vai conseguir. Mas existe um lugar de maior relevância para a mulher, que é ao lado do homem. Nem à frente, nem atrás, nem em cima, nem embaixo. Mas o lugar onde a mulher mais pode brilhar é ao lado. E isso em qualquer esfera de relacionamento, mas principalmente no casamento. Sim. Porque ao lado do homem, eles criam uma unidade indissolúvel, invencível, imparável. Imparável. Então, o melhor lugar para a mulher é ao lado do homem, como o melhor lugar para o homem é ao lado da mulher. E quando a gente entende isso, a gente entende de onde que eu luto uma guerra. Exato. Eu luto ao lado. Exatamente. É isso mesmo. É impressionante, porque todo esse empoderamento que está chegando, né, no mundo e tudo mais, que tem sido assim... As pessoas realmente têm se conectado com essa força. Eu quero ser, eu quero fazer, eu quero acontecer...
tem um custo muito alto, né, na nossa Muito. vida. Não é fácil. Não é fácil porque nem todo homem vai aceitar. E você também não vai ter o homem que você merece, que você precisa. Então, assim, eu acho que não vale a pena. Sabe o que eu digo, Grazi? Aí vê se faz sentido para você que tá lidando muito com mulheres, né? E com as queixas das mulheres também. Você tem o homem que você merece. Pode. Que você pode. Que você pode. Porque, como você falou, o seu marido funcionava muito bem dentro da sua disfunção. Da minha disfunção. Eu preciso de um homem que se submeta a essa confusão que eu sou. E muitas mulheres não encaram um homem inteiro, porque lá no fundo elas sabem que elas não estão inteiras e que esse homem vai exigir delas aquilo que elas não têm para dar. Exato. E aí como que fica? Então é melhor eu pegar um homem fragmentado, um homem devastado, porque aí assim a gente vai, vamos dois andar juntos fingindo que um não tá vendo o outro, fingindo que não tá percebendo, mas todo mundo tá percebendo. Né? É igual o elefante branco no meio da sala. Todo mundo tá percebendo que não vai bem. Sim. Aí, vez ou outra, acontece o quê? Uma traição, um abandono. Mas isso é, na verdade, coerente com o relacionamento que foi construído. Sim. É coerente, gente. Exatamente. É tipo assim, tinha que dar nisso. Tava caminhando a passos largos. Ou pro divórcio, ou para um abandono, ou para uma violência. Porque, eu digo, mulher inteira não passa por isso. Exatamente. Thalita, você tá falando que a culpa é da mulher? Não. Eu tô falando que a mulher é tão responsável quanto o homem. E ela é responsável pelo que ela tolera na vida dela. E se ela tolera abuso, se ela tolera traição, se ela tolera desrespeito, é porque ela tem um contrato inconsciente com ela mesma de que é isso que ela pode ter. E aí é como você falou, é olhar pra mim e dizer assim, peraí, começou em mim essa desorganização. Se eu me organizar e ele não corresponder, e isso pode acontecer, aí você tem um bom motivo para sair da relação. Exato. Mas se você se organizar, o que eu percebo que a maior parte das vezes, ele se organiza também. A maioria. Ele responde, né? Responde. E assim, algo que me tocou muito é quando eu me toquei que os meus filhos poderiam estar ali, óbvio, eles estavam absorvendo o modelo de relação e que supostamente eles teriam lá na frente um futuro também com mulheres fortes, dominadoras. E eu falava assim, aí você ia odiar a nora? Eu ia odiar a nora, porque ia entrar em competição com a sogra. Né? Mais pra frente, talvez até filhos divorciados. E eu falei, não, isso tem que parar aqui, porque eu já sei essa história. Eu já conheço. Antes de mim, eu conheço todas as histórias. E foi assim. E por que não a minha não ser também? Tem uma coisa muito legal que a Grazi é mãe de meninos, né? De rapazes já, né? Lindos, né? 2 lindos. Homens já. E a responsabilidade de você criar um homem inteiro. Sim. Né? Sim. E aí, eu me lembrei aqui agora que tinha uma história de como o seu desenvolvimento no constelar mudou a sua relação com o seu filho. Com meu filho. Muito. Mas, conta aí, conta. Não foi só o casamento, foi o filho também, né? O meu filho, ele foi diagnosticado, eu entrei no autoconhecimento por isso, com TAG. Então, ele sofreu muito, foram quase 3 anos e eu sofri junto com ele. Então, ele desenvolveu a tricotilomania, né? Ele arrancava os cabelos, assim, sem perceber, num momento de muita ansiedade, mas ele não notava, ele não percebia. Tanto que eu brigava, falava, você arrancou o cabelo. Ele, não, mãe, eu juro, ele chorava. Falava assim, não, ele tinha 11 anos na época. Sofrimento. Foi dos 11 aos 13. E eu, né, muito controladora, muito preocupada com o que os outros vão pensar. Eu, assim, muito engessada. Enfim, com a imagem, né? Eu sempre trabalhei com imagem a vida inteira, desde a minha primeira formação. Eu só ficava preocupada com a imagem dele. E aí, eu fui punindo ele de uma forma, porque eu não sabia como lidar. Então, eu brigava, eu ficava doida, eu chorava na frente dele. Eu falava, filho, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Onde eu errei? Assim, eu tava totalmente vulnerável ali, sabe? E eu comecei a perceber que eu saí do meu papel de mãe, de força, e entrei no papel de uma criança ali. E aí, na constelação, eu descobri também, fiz o movimento, e eu percebi ali, até pela metodologia, até pelos conteúdos e tudo, que existia um desequilíbrio enorme, e que eu estava excluindo ele, porque ele não estava, como é que se diz?
ele não estava sendo aquilo que eu queria que ele Aquilo fosse. que eu projetei. Que eu projetei. A idealização que eu fiz na vida dele, enfim, estava indo por água abaixo. E assim, eu falei, gente, não, eu preciso mudar isso. E aí eu percebi que a mudança em mim começou a acarretar a mudança nele. E ele está totalmente curado. Ele foi curado completamente. E foi esse que foi pro intercâmbio? Foi pro intercâmbio. Olha, gente. Não, foi curado com passaporte de... Com Vá viver sua vida de... Vai, porque eu era essa mãe também, que não deixava ele respirar. Que você escolhia por ele. Eu me lembro que tinha muito isso, né? Não, eu tomava as decisões. E aí, de repente, eu tinha uma ideia de quem ele deveria ser. Exato. E eu fui abandonando os meus projetos, deixando ele ser quem ele nasceu para ser. Deixando ele ser quem ele nasceu para ser. E isso foi dando para ele uma autoestima incrível, uma segurança, uma autoconfiança. Que lindo. E hoje nós temos a melhor relação. Hoje ele tem 20 anos, é um homem. Rapaz mesmo. É um homem. Hoje ele vai fazer, inclusive, o aniversário dele, vai comemorar. Ele fala, ai, mãe, vou num barzinho comemorar com os meus amigos. Então, assim, hoje ele é um homem. E eu aprendi a respeitá-lo. E se você vê, ele assim, é mega estiloso. E eu falo como a gente repete, né? Os padrões, os nossos sonhos. O filho, ele vem normalmente para realizar os nossos sonhos frustrados. Ele é o mais velho? É o mais velho. Ah, o mais velho a gente traz tudinho, né? Tudo. Difícil ser o mais... Ainda bem que eu sou a segunda. Problema do meu irmão. Deus, eu sou a mais velha, tá? É mais difícil. Por isso que tem o direito da primogenitura, né? Porque é mais pesado, né? A herança tem que ser maior. A herança tem que ser dobrada mesmo. Pega a mata virgem, né? O terrenão baldio. Sim. Agora eu tenho que construir aqui a vida que esses dois não deram conta de ter. Exatamente, é o que eles fazem, né? E o meu filho, ele veio pra me mostrar que é possível, assim, dar certo com os mesmos sonhos que eu tinha frustrados. Eu sou formada em moda, minha primeira formação é moda. Só que nunca consegui trabalhar com isso, enfim. E hoje ele tem um ateliê, ele tem uma marca dele, de roupa legal. dele. Ele faz, designer gráfico, não tem nada a ver, mas ele tem a marca de roupa dele. E eu ainda falo, filho, vai fazer outra coisa. Ele tem um dom de criação, um dom, assim, um sucesso no que ele faz, que eu falo, meu Deus, não é possível. Tipo, ele poderia escolher qualquer coisa, mas ele foi escolher moda, estar na moda. E é maravilhoso. Nossa, e eu fiz um link agora, que eu me lembrei que uma coisa que você comentou, que se não puder falar, depois eu edito e tiro essa parte, tá? Que você disse assim, que você projetava no seu filho o filho homem que seu pai não teve e a profissão que o seu pai gostaria que um filho homem tivesse. Então, o que Esse você... é meu outro filho. Né? O que você colocava sobre ele era tipo assim, até meu filho eu quero dar pro meu pai. No sentido de, pai, tá aqui o filho que você não teve, eu te dei o filho que você não teve. Amiga, eu fui transformada geral ali, né? Misericórdia, assim, como eu precisava de ajuste, pai. Ainda bem que deu tempo de consertar. O meu outro filho é o mais novo. Então, ele sempre, desde pequenininho, jogava futebol, viciado, louco pelo futebol. E o meu pai foi jogador de futebol, frustrado. Quando ele assinou um contrato com o Palmeiras, ele teve um problema no menisco, precisou operar, mas naquela época não existia cirurgia. E ele foi dispensado do time no segundo mês de contratação. E meu pai ama e respira futebol. Meus irmãos nunca quiseram saber de futebol, nunca assistiram um jogo de futebol. E quando nasceu nasceu o primeiro, o segundo, eu sempre dei bola, e vai com o vovô jogar futebol, e não sei o quê. O meu segundo, com 2 aninhos, era louco pela bola. E ele foi falando que ia ser jogador, e realmente ele jogava muito bem. Pegou esse DNA aqui do vovô. E eu queria, o meu sonho, eu idealizava, ele tinha que ser o jogador que meu pai sempre quis. Eu queria realmente presentear o meu pai com esse orgulho. E eu nem fiz uma constelação com meu filho. Eu comecei a perceber que aí ele foi contratado. Bom, a vida, eu fui aquela mãe que levava ele para tudo quanto é lugar, não tinha vida, né? Porque mãe de jogador não tem vida. Fica lá no treinamento 3 horas, todo dia de segunda a sábado, aí domingo tem jogo, enfim. E aí eu comecei a perceber que ele não estava muito feliz. Isso há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Mas ele ia, era automático a vida dele, ele sempre fez isso. E eu falei, filho, tá tudo bem? Tá tudo bem. Você quer continuar ainda? Quero. Mas eu não enxergava ainda isso. Não via brilho no olho dele. E eu liberei umas frases em oração. Falei, Deus, eu libero meu filho para ele construir a história dele. Eu tiro
toda a bagagem, toda a idealização, todo o peso que ele carrega, se ele carrega. Do meu amor pelo meu pai, né? De querer que... Porque ele já tinha visto, né, Grazi? Já sabia onde estava, né? Onde o sniper ficava escondidinho pra atingir, né? Nossa, amiga. Foi 2 semanas. 15 dias ele virou, ligou pra mim, pro Ronaldo. Falei, eu quero conversar com vocês 2 hoje à noite. Aí ele falou, eu preciso falar uma coisa pra vocês. Eu não quero mais ser jogador. 2 semanas depois, eu falei, não pode ser. Porque emocionalmente eu cortei o cordão umbilical, deixei ele livre. E eu falei, filho, você é livre para estourar e fazer sucesso com a sua história. Você não tem que repetir sonhos de ninguém. Claro que comigo quietinha ali, ele não sabia de nada. E ele desistiu. Que lindo. Desistiu, hoje ele tem outros projetos, ele abriu um time de futebol dele, com Uau. os amigos dele. Ele fala assim, mãe, você tá olhando aqui... E eu quero ser empresário. Você não tá entendendo, mãe. Sim. Você tá pensando pequeno, porque Exato. o papel da geração, né, que vem depois é ir mais longe. Mais longe. Então, às vezes, a gente tá pensando assim, eu tinha um mundinho aqui pra você tão bonito, tão maravilhoso, mas tem um mundão pra eles explorarem. E a gente tem que confiar nisso, né? Sempre. Eu fico sempre pensando, Jacó amava José. E se você fosse perguntar pra Jacó, José vai ter que passar por coisas difíceis para que ele possa viver aquilo que o Senhor Deus tem para ele. Jacó diria, não, José é o filho do meu grande amor. José estará sempre ao meu lado. José é o meu querido. Então, sabendo, né, disso, o Senhor permite também que José seja enviado para longe desse pai, para que José possa descobrir quem ele é no plano da redenção. E se a gente fosse escolher para o nosso filho, a gente nunca escolheria escravidão, prisão, nunca escolheria humilhação, nunca escolheria. Sim. Mas às vezes é justamente esses processos que colocam eles exatamente onde Deus quer usá-los, né? Onde Deus quer revelar quem eles são. Então, os pais deviam fazer isso. Senhor, eu libero meu filho para ele ser maior do que as minhas expectativas. É uma oração sábia que você fez. Eu libero meu filho para que ele possa ir além. E se existe algum peso, nem sei se existe, mas se existe, arranca. Que de mim, não. Sim. De mim, não. Sim. Maravilhoso. Maravilhoso. Grazi, o que mudou no seu casamento depois de tudo isso? Nossa, gente. Ronaldão tá feliz lá fora? Vou perguntar. Pergunta. Olha, eu espero que sim. Eu tô muito mais feliz, mas com certeza, tô muito mais feliz. Estamos vivendo, eu acredito que... Sabe o que é muito legal, tá? Eu tava esses dias conversando com o Ronaldo, a gente conversa muito, porque agora, né, sobra muito os dois, né? Os meninos voam e a gente fica muito tempo sozinho, assim, só nós dois, como nos velhos tempos. E aí, o meu filho mais novo, ele fala... O mais velho também começou, porque ele tá namorando, os dois falam de casar, de ter filho. Que lindo. Falo, amor, olha que coisa linda essa geração, porque assim, eles são muito novos. E eles falam, quando eu casar, quando eu quero ter... O meu mais novo fala que quer ter 4 filhos. Aí ele fala, eu quero ter 4 filhos. Mãe, eu vou te dar 4 netos. Você quer? Eu quero muito. Quero todos. Mas olha que bacana, porque assim, eles enxergam que é bom casar, que é gostoso, que é saudável. Né? E hoje, assim, eu tenho, graças a Deus, claro, a vida perfeita, não tem vida perfeita. Tem suas, né... Suas TPMs, é assim, vida, né? Os 3 fogem, né? Dos dias que eu tô naqueles dias, eles são 3 homens, falam, nossa, mamãe hoje tá atacada, vamos pescar. E sai os 3. Mas eu acho que existe, assim, uma cumplicidade, uma amizade dentro de casa, uma paz. Existe, o que é mais lindo, o que eu comecei a fazer, porque eu não fazia. Tudo depois dessa consciência que eu precisava tomar. Eu chegava do mercado, por exemplo, com milhões de compras, sabe, segurando, porque eu queria em uma viagem só carregar tudo pra dentro de casa. E os 3 ali deitados no sofá, eu nunca pedi ajuda, porque pra mim era normal. Hoje assim, há 5 anos, né, esse processo que eu tenho feito, eu falo, meninos, mamãe chegou, eu venho com 2 sacolinhas. Ajuda a mamãe lá, né, são 3 homens fortes. Claro. E os 3 fazem, e hoje eles fazem automaticamente. Tipo, eu abro a porta, tem coisa no carro, mãe? Então, eu acho que gente, uma coisa tão simples, né? Simples, tá? É simples. Simples. Mas pra mim era ser tão feliz comum. É simples, ser infeliz é que é complexo. Exato. É que a gente fica complexando a vida. Complexando a vida.
Então, assim, mudou tudo, mudou. Eu acho que eu, como uma pessoa, quando nós estamos mais curadas, é o que eu te falei, a gente soma junto, a gente escuta, a gente não. Uma pessoa, mulher ferida, ela se vitimiza o tempo todo, então eu apontava todo mundo. Eu sempre era a coitada, que ninguém olhava, que ninguém ajudava. Então, assim, eu fazia tudo sozinha, mas eu jogava na cara. E hoje não, hoje é parceria, é time, né? E família é isso, né? Tem que ser um time. Uma coisa que eu fiquei pensando, e aí talvez não seja a sua experiência, e também não precisa falar da sua, mas como você está em contato com mulheres em busca desse feminino curado, sim, você falou muito do pai. Um pai desse tamanhão, dentro da alma de uma mulher... na minha conta aqui sistêmica, muito pai no mesmo espaço que tinha que ter a mãe, que devia ser 50% cada um, é uma mãe pequenininha. E eu não consigo enxergar um feminino curado sem uma relação curada com a mãe. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o que você tem visto, assim, no setting mesmo, né? Nos protocolos que você roda, nos atendimentos que você guia, como que essa relação com a mãe... As mulheres chegam como, né? Primeiro, como elas chegam. Sim. E é uma coisa que eu imagino como elas chegam, mas eu quero que você fale a sua percepção. Sim. E o que elas precisam fazer para curar o feminino a partir da relação com a mãe. As mulheres, eu acredito que o feminino ferido, ele vem realmente da referência feminina distorcida ou interrompida. Então, a maioria das mulheres vem realmente com essa queixa com a mãe, com essa dor sobre a mãe. E nós somos 50% cada um, mãe e pai. A mãe, ela é responsável pela nossa autoestima, em primeiro lugar, e pelos nossos relacionamentos. Sim. Né? Então, se nós não temos uma boa relação com a mãe, de honra, de agradecimento, enfim, de amor mesmo, de compreensão pela história dela, não importa se você, enfim, concorda ou não, mas foi a sua história e te fez, e te transformou na pessoa que você é hoje, se você não deve honra e agradecimento, e entender que ela teve as suas dores e o que ela passou é o que ela teve. Grazi. Essa mulher, ela não vai ser feliz nos relacionamentos. Na época da pandemia, minha filha está em idade escolar e nessa época ela estava no primeiro aninho, né? Ali do ensino fundamental. E as aulas acontecendo online, né? E aí eu me lembro que eu comentava muito com o Bruno, com meu esposo, o quanto que me espantava a postura das mães na aula online. Porque como eles eram muito pequenininhos, a gente tinha que acompanhar. Sim. E o que eu via? Claramente, uma criança em fase de alfabetização. Eu não sei, na minha cabeça alienígena, a criança não vai ser alfabetizada se eu fizer por ela. Na minha cabeça alienígena, né? Porque eu devo ser de outro mundo, né? A letra é feia. Ela tá sendo alfabetizada. Sim, ela erra muito. Ela tá sendo alfabetizada. Então, pra mim, tava tudo muito bem. A Isa não saber fazer errado. Mas o que eu via, assim, claramente, as mães fazendo pelos filhos, porque elas não queriam que os filhos não conseguissem realizar aquela tarefa. Sim. E aí eu comecei a questionar, por que essas mães fazem pelos filhos, né? E eu não conheço elas intimamente, né? Era aquele relacionamento de pandemia, né? A gente vê o rosto da pessoa, às vezes vê até a pessoa no banheiro, que o pessoal não desliga o celular, né? Mas é essa intimidade que a gente tem, né? Mas, enfim, e o que eu percebi? Em muitas mulheres, não como um padrão, mas em muitas mulheres. Elas faziam pelos filhos porque havia um vazio do que minha mãe não fez por mim. Ai, total. Então, eu quero ser para o meu filho a mãe que eu nunca tive. E aí, uma vez, o ano passado, inclusive, a Hotmart me chamou para dar uma palestra para o time no Dia das Mães. Olha, e uma das frases que eu disse foi, seus filhos não precisam da mãe que você não teve. Resolve isso na terapia. Resolve isso na terapia, a mãe que você não teve. Seus filhos precisam da mãe que você é. A que você dá conta de ser. Com o seu trabalho, com as suas dores, com as suas histórias, sabe? Com suas qualidades também, porque às vezes a gente só coloca o que falta na conta, né? E aí, muitas mulheres me dizem assim, quando eu falo, olha, você precisa honrar sua mãe, você não precisa ser a mãe que você não teve. E elas falam assim, mas a minha mãe é narcisista. Como que você lida com isso? Porque eu acho que 100% das mães...
Não, eu tô achando que é uma neste mundo, epidemia. É uma epidemia É uma de mães epidemia de mães narcisistas. Sim. Inclusive, isso aqui tá indo ao ar pertinho do Dia das Mães. Olha, que maravilhoso. Tem pílula pra curar a alma de mulher que teve mãe narcisista? Gente, eu acho que cada vez que a gente toma consciência, né, daquilo que, que elas entregaram pra gente, que é o mais lindo, que é a vida, e você é grata pela vida, pelo sim dela. É. Ela emprestou aquele forninho onde você foi criada. Então, ela deu o melhor e maior sim, maior homenagem, a maior... Dádiva. Declaração de amor pra você. Então, ela permitiu que você viesse ao mundo. Eu acho que basta. E aí, quando a gente entra nesse lugar, assim, de ter essa mãe, você entra no páreo de briga, é páreo que fala? É páreo, né? De briga, de conflito, aonde você acaba se distanciando cada vez mais, principalmente com esse pai, se você tem esse pai muito presente, grande. Pode saber que alguma coisa, algum espaço da mãe ele tá tomando. Como o contrário também, né? Tem gente que tem a mãe enorme, grandona, e o pai nem aparece na foto. Exatamente. Né? E a nossa identidade, ela é composta por 50-50. Você precisa tomar de verdade, porque você representa 50% deles. Então, se você nega cada um deles, você nega a si mesmo. Né? E a mãe, ela é toda... Primeiro que assim, ela traz pra gente o modelo de relacionamento que nós teremos. É a nossa primeira experiência em se relacionar com alguém. Então, começa daí. Tem que estar curado. Porque senão vai ser no relacionamento de amizade, com os filhos, com o marido, com o patrão, enfim. Segundo, ela traz a autoestima, a nutrição, né? O cuidado. Se você não tiver isso da sua mãe, ou pelo menos não entender que ela representa isso, você não vai conseguir passar para frente. É verdade. Então, é complexo, mas uma vez eu tava falando sobre mãe, e esse versículo não tá nesse contexto, mas veio pra mim como uma flecha no meu coração, e nunca eu me esquecerei. Que eu tava falando com uma mulher que tinha essa dificuldade de tomar a mãe, né, porque, enfim, tinha uma série de histórias lá com a mãe, traumáticas. A gente olha pra dor, a gente não descarta, não fala que ela não existiu, não fala que é exagero, existe, né? E por a mãe ser tão importante, existe mesmo. Mas eu disse assim pra ela, a Bíblia diz assim, ó, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E se você pegar o pouquinho de amor que você der conta de perceber na sua mãe, que seja o amor, como você disse, por ela ter permitido que durante 9 meses, ou se você foi apressadinha 8, 7, mas por um tempo você se alimentou dela, né? E não só do nutriente que vem dela, mas cada vez mais a ciência aponta para que a relação intrauterina é uma relação de troca também emocional. Né? Você sente o que ela sente. Você não sente o que você sente o que ela sente. E essa relação simbiótica com a mãe deveria ser rompida aos 2 anos de idade. Mas na maior parte das pessoas se estende por toda a vida. Porque não há essa capacidade de falar assim, esse foi o pouquinho que minha mãe pôde me dar. Faltou? Faltou. Mas, e é assim que eu lido com mãe narcisista. Qual foi o pouquinho que ela pôde te dar? Ela gerou? Talvez ela tenha amamentado? Sim. Talvez alguém trocou suas fraldas e ela estava ali entre essas pessoas. Quem te ensinou a amarrar cadarço, quem te ensinou a escovar dente, tudo isso é amor. Quem preparou uma comida para você quando você não sabia, quem te deu banho quando você não sabia se banhar, tudo isso é amor. É verdade. É pouquinho, mas pega esse pouco. Porque aí o Senhor cura e te coloca sobre muito amor quando você é grata pelo pouco que você recebeu. Exato, é o poder da gratidão, né? Do perdão e da gratidão. É maravilhoso. Eu falei que ia passar assim, que nem ia dar Já tempo. passou? A gente vai Já fazer acabou? o quê? A gente vai ter que marcar mais quantos? Pra gente terminar todos os assuntos. Meu Deus, é muito rápido, é maravilhoso. Ai, vamos marcar mais muitos. Mas primeiro, eu quero que você deixe suas redes sociais, porque eu tenho certeza que tem mulher que quer ter o feminino curado. A melhor quer não. Você não sabe, amor. Mas deixa eu te contar. Eu vou te contar. Você precisa. Tá? Você precisa, porque ela vai nos paranauê da sexualidade. Vai nos lugares ali ali nas cavernas escuras da alma. Amém. E vai trazendo à luz aquilo que precisa ser curado. Então deixa aí, Grazi, suas redes sociais. É o Grazi Ballesteiro, Balh, Ballesteiro. É isso, né?
É isso. É isso. É chique, gente, é isso. Não tem concorrente, Me ela é a sigam lá, única. Veja os meus conteúdos, vocês vão amar. Muito bom, Grazi, obrigada. Meu amor, muito obrigada. Eu que agradeço Preciosa. demais. Seu amor, seu carinho, sua sabedoria. Obrigada pela sua entrega sempre, que é Amém. muito generosa e transforma muitas vidas. Que você seja sempre instrumento de Deus aqui na Terra, viu? Muito bom. Sou muito grata. E você que ouviu essa conversa, conta aqui pra gente nos comentários qual a parte do seu feminino você acredita que deve ser curada, que precisa ser curada. E na semana que vem, tem uma coisa muito especial que vai acontecer na semana que vem. A gente vai ter um podcast sobre polêmicas da constelação. Então, se você quer saber como eu respondo às polêmicas e às tretas da internet, tô te esperando na próxima semana para o Terapia Café Podcast especial. Até lá!